A matéria de hoje que temos que falar é de suma importância, principalmente porque atravessamos um período sombrio e a gente não sabe quando se vai terminar. Esse é o fato. Por exemplo, eu que vou falar aqui sobre um fato que aconteceu, discorrer sobre uma matéria do direito, tenho dúvida se realmente sou livre para me expressar dessa forma e não ser penalizado. Eu acredito que quase 100% dos brasileiros, os brasileiros adultos, pelo menos, hoje sabe o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, de tanto que é falado na mídia. Alguns são informados por intermédio das mídias alternativas, que são os canais de internet, como esse daqui. Outras pessoas somente se informam através da chamada das grandes mídias ou pela mídia profissional, né? É o nome que se dá. E dependendo de onde você viu essa notícia, você vai ter uma percepção sobre determinado caso. Isso interfere muito no posicionamento de cada cidadão brasileiro. Por quê? Como eu já disse, eu disse em matérias anteriores a essa aqui, né? Sobre o poder da influência que a mídia tem sobre o consciente e o inconsciente das pessoas. É muito importante que a gente aborda essa influência, né? Porque a grande massa acaba se deixando levar por uma notícia que, em alguns casos, acaba não sendo uma informação e sim uma propaganda disfarçada de informação. Isso a gente vem notando na imprensa brasileira há pouco tempo. Pelo menos no meu caso aqui, eu acordei há pouco mais de 5 anos, né? E aí você, quando acorda, aí que você começa a realmente verificar onde que está a raiz de todas aquelas notícias, daquelas informações. E eu vou traçar aqui um paralelo bem simples a respeito disso. A imprensa nos Estados Unidos, chamada imprensa profissional, o The New York Times, o The Washington Post, as redes de TV em geral, têm um posicionamento aberto sobre os seus viés políticos. Umas defendem abertamente o Partido Democrata e outras defendem o Partido Republicano. E as pessoas, ao perceberem as notícias, elas sabem que existem ali uma linha editorial com tendência partidária e não é escondida, né? Mas, já aqui no Brasil, a imprensa profissional se dizem independentes claramente para enganar o leitor, o telespectador. E, por outro lado, acaba se vendendo por verbas públicas. E grande parte do brasileiro acaba caindo nessa armadilha. Nesses últimos anos, a gente vê que já existe uma mudança, mas ainda temos uma parcela considerável de pessoas sendo aí manipuladas. E esse preâmbulo aqui que eu fiz a respeito da manipulação ou da informação do jeito que ela vem, pela mídia alternativa, pela mídia profissional, né? É importante para que a gente entenda o nosso foco principal será sobre características de um tribunal de exceção e nós vamos ver agora.
Pois é, parece que os juristas, né, políticos, os jornalistas, ainda não analisaram o nosso problema por essa ótica que eu estou trazendo aqui. Acho que estão um pouco receosos em tocar nesse assunto. Veja, o Tribunal de Exceção, também conhecido como Tribunal DOC, né? Ou seja, tribunal para esta finalidade, é um tribunal quando é criado para julgar uma situação específica, um crime que foi cometido, e desta forma o tribunal é formado para processar e julgar apenas aquele crime. E é constituído em caso de guerra ou em estados ditatoriais, como a gente vê de vez em quando algumas notícias. Mas como exemplo, eu vou trazer aqui o Tribunal de Nuremberg, que foi criado em 1945, instalados pelos aliados, né? Estados Unidos, União Soviética, França, Reino Unido, para julgar os crimes praticados pelo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. E esse tribunal, ele iniciou em 2 de novembro de 1945 e terminou em 1º de outubro de 1946, quando processaram e julgaram cerca de 185 pessoas e quando foi absolvidas 35. E as acusações eram de extermínio, escravidão, deportação, abuso de poder. A maioria dos acusados reconheceram e assumiram culpa. Contudo, os acusados eram o comandante do exército, e os oficiais que trabalharam na estrutura do governo do Bigodinho. E foram com provas irrefutáveis, com penas que basearam de 15 anos de reclusão à pena capital. Ainda assim, houve crítica a esse tribunal. Primeiro porque, do ponto de vista jurídico, não foram respeitadas uma série de normas. O princípio da territorialidade, né? Uma vez que os alemães foram julgados por magistrados de outros países, os próprios acusados, ou os acusadores, né? E participaram, então, desse conselho de juízes aí que julgaram. Há que se pontuar que somente os alemães foram julgados nesse tribunal. Aqui no Brasil, desde a promulgação da Constituição Brasileira de 1937, existe a proibição do Tribunal de Exceção, assim como a Constituição de 1988, que reafirmou em seu artigo 5º, inciso 37, quando diz que está extinto o referido tribunal, haja vista que todos somos iguais perante a lei e merecemos ser julgados de forma igual e justa. E como eu disse no início, atravessamos aí um período sombrio, devido aos últimos acontecimentos aqui no país referente ao Estado de Direito na aplicação da lei. A grande dúvida é: algumas fontes alternativas já vêm mostrando que a Constituição Federal foi colocada de lado no caso dessas prisões a esses manifestantes do 8 de janeiro. Nós vamos, então, a partir dessa visão aí, fazer uma breve análise jurídica sobre esse caso. Para começar, aí vamos citar os acontecimentos, né? Basicamente, no que aconteceu, como aconteceu ali.
um acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército. Era uma manifestação que perdurava já por mais de 2 meses. Eram pessoas inconformadas com os resultados das urnas e pela forma como se deram o processo eleitoral de 2022, e que não vamos aqui entrar no mérito dessa questão, né? As pessoas estavam ali em vários locais do país, estava acontecendo manifestação, e essas manifestações elas são cobertas pela Constituição Federal do país. Dias antes do acontecido, no 8 de janeiro, pessoas trocavam conversas por WhatsApp, planejavam esse grande ato pacífico, essa manifestação pacífica na Praça dos Três Poderes, depois de passar aí vários dias ali em frente ao QG. Então eles resolveram ir num final de semana para a Praça dos Três Poderes. Mas durante aqueles dias de conversação, alguns grupos planejavam criar um clima de conflagração, né? Criar realmente uma bagunça lá na Praça dos Três Poderes. A gente também não vai entrar nesse mérito se eram realmente bolsonaristas, se eram infiltrados, não vamos entrar. E tudo era de conhecimento aí das autoridades que já estavam monitorando e tinham toda a condição de evitar, né, fechando a Praça dos Três Poderes. Para começar, já que existia aí a intenção de alguns grupos de praticarem violência, poderiam, antes de tudo isso, né, até antes de começar essa caminhada até a Praça dos Três Poderes, poderiam ter já desfeito aquele acampamento ali. E o governo federal e estadual, mesmo diante de todas essas informações, falharam e permitiram que acontecesse essas depredações que já são aí de conhecimento de todo o público. Algumas pessoas, então, foram presas em flagrante diante daquele acontecido ali. Foram presas aí pela Polícia Militar, ainda dentro dos prédios, e alguns na Praça dos Três Poderes, né? No dia seguinte, pela manhã, a Polícia Militar, com apoio do Exército, cumprindo uma ordem do presidente da República, prendeu pelo menos 1.200 pessoas sem que dessem voz de prisão a essas pessoas. E as levaram para uma quadra de esportes da Polícia Federal, onde permaneceram detidas até serem transferidas para uma penitenciária. O ginásio, onde os acusados ficaram, a princípio, não tinham condições mínimas de acomodações, sem local adequado para dormir, sem local adequado para fazer sua higiene pessoal, sem contar que ficaram amontoados, né? Crianças, idosos, mulheres, pelo menos ficaram ali por 3 dias. E muitas pessoas, né? Muitas dessas pessoas não sabiam por que estavam sendo presas. Primeiro, porque não receberam uma nota de culpa individualizada, né? O ato praticado segundo as autoridades foram feitas por eles, mas não receberam essa nota de culpa. Segundo, porque não havia praticado aí nenhum crime que pudesse ser causa para uma prisão, de acordo com o relato dessas pessoas que foram presas ali na praça. Outro fato importante é que essas pessoas foram presas preventivamente. Prisão determinada por um integrante da Corte Maior do país, onde deveriam ser
onde deveria ser um tribunal penal especial apenas para pessoas com foro de prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. E isso está escrito lá no artigo 105, inciso 1º-A da Constituição Federal. Diante desses elementos, eu agora passo a fazer uma análise considerando a nossa legislação. Eu citei, então, em depoimento, o general Dutra, que era, no dia do fato, encarregado aí do efetivo do Exército da Presidência da República, disse que recebeu ordens do presidente da República para efetuar, então, essas prisões, né? Essas prisões de manifestantes que estavam acampados em frente ao QG, devido ao que aconteceu lá na Praça dos Três Poderes. A gente vê que não foi uma ordem razoável. Na verdade, essa ordem foi totalmente ilegal. Primeiro porque não estava em flagrante delito. É o que diz aí o artigo 238 do Código de Processo Penal. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E a única prisão que não depende de ordem de autoridade judiciária, a gente sabe que é a prisão em flagrante delito, que qualquer um pode fazer. Qualquer um do povo pode fazer a prisão em flagrante quando o indivíduo pode fazer a prisão do indivíduo quando ele estiver em flagrante delito. E como foi uma prisão preventiva, não caberia aí o presidente determinar essa prisão. E quem faria uma prisão em flagrante, né, seria, então, aquele que estivesse ali presenciando aquele fato. E mesmo quando o juiz expede a ordem, essa ordem ela tem que ser escrita e devidamente fundamentada. E isso é o que consta no artigo 311 do Código de Processo Penal. Devendo constar quem está sendo preso e por qual motivo essa pessoa está sendo presa. E a gente sabe, mais uma vez falando, não houve isso. O artigo 312 do Código Penal também estabelece os requisitos da prisão preventiva. Entre outros, diz que deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E no artigo 313, vem estabelecendo também outros requisitos, tal como crime doloso com pena privativa de liberdade com a máxima superior a 4 anos. Ou seja, se não havia nem definição de crime praticado pelas pessoas que foram conduzidas, não poderia, neste caso, haver a afirmação de que seria caso de decretação de prisão preventiva. E sem falar que foi quebrado o princípio de juiz natural, consagrado em todas as constituições brasileiras. Como eu disse, é expressamente proibido pela Constituição esse tipo de prisão, que é uma garantia da imparcialidade. A Constituição de 1988 determina, no seu artigo 5º, o que é cláusula pétrea, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, né, a segurança e a propriedade nos termos seguintes aí do inciso 37, e diz que não haverá juiz ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E o juiz competente para processar e julgar aquelas pessoas que estavam sendo acusadas deveria ser a primeira instância. O princípio do juiz natural ele é o basilar mandamento de um Estado de Direito. A ninguém é dado a permissão para alterar o que vem nessa parte da Constituição, que é o artigo 5º. E é claro, se não for seguido esse rito, causa, meu amigo, ela poderá ser nula, nula de pleno direito. Então, como podemos classificar esse tribunal que hoje já está julgando os acusados pelo 8 de janeiro? Como que podemos classificar? Está tudo legal? Tudo de acordo com a Constituição, com a nossa legislação vigente? Pois é. A minha proposta aqui foi somente expor, ainda que resumido, sem entrar aí muito profundamente na questão de mérito, mas que torna aí possível você avaliar se está certo ou errado. O tribunal foi adequado? Né? O juiz é adequado? Pelo que aconteceu, podemos dar uma classificação desse tribunal diferente daquilo que está previsto na Constituição para ele funcionar? Não podemos falar muita coisa não, mas é isso. A gente já deu, eu acredito que deu para entender. Qualquer um pode entender, então, eu falei aí. Ficamos por aqui. Se puder, dê aquele seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo.